Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje nós vamos fazer as correções das atividades que a prof deixou para vocês semana passada, da página 15 e da página 16. A nossa unidade de estudo é a unidade 10, certo? Da apostila lá do 3º bimestre, certo? Que tem como título Colonização Portuguesa na América. Vamos falar dos portugueses aqui na América, galera. Certo? Então, é o seguinte, eu convido vocês a pegar as apostilas de vocês para acompanhar essa aula junto com a prof. Primeiramente, nós vamos fazer as correções, então. Vamos lá? A prof vai pegar aqui, ó, compartilhar com vocês, certo? A apostila, para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, as atividades que a prof vai propor para vocês aqui. Certo? Então, vamos lá. Nós temos, então, primeiramente, as correções para a gente poder fazer aí primeiro da página 15 e depois da página 16, para a prof continuar as explicações sobre esse tema, tá? Colonização portuguesa na América, né? Qual eram os principais interesses dos portugueses, né? Nós falamos isso na nossa aula semana passada. Então, olha só, primeiro nós vamos fazer o Organizando a História da página 15, certo? Que ficou de tarefa para vocês. Vamos lá, então? Então, olha só. Número 1. Sobre as transformações culturais, políticas e econômicas ocorridas no continente europeu no século XIV e XV, é para colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá? O mercantilismo era a política econômica de muitos reinos absolutistas. Uma de suas características era a concessão de monopólios aos comerciantes do reino. Verdadeiro, galera! Lembra lá do mercantilismo? Política econômica, que o Estado intervém direto na economia e que eles querem fazer o quê? Navegar, descobrir outras terras, inclusive tomar posse do Brasil. Certo? Próxima. Entre as características do absolutismo estavam o controle da política, do comércio, dos impostos e do exército. Sim, lembrem do absolutismo? O poder está centralizado na mão de quem? Do rei, do monarca. Ele pode tudo o que ele quiser, ele faz como ele quiser. Certo, galera? Então, todo o poder está nas mãos dele. O antropocentrismo era uma característica do Renascimento? Sim. Lembra o que é o antropocentrismo? Antropo-homem. Centrismo, centro. O homem no centro de tudo. Certo? Então, também verdadeiro. Próxima. O mercantilismo, o absolutismo e o renascimento científico impulsionaram as navegações? Claro que sim, gente! Por que Portugal foi o pioneiro nas navegações? Porque ele tinha um rei que comandava tudo, que era o absolutismo, porque ele tinha o mercantilismo, que era a economia da época, e porque ele tinha o renascimento. Comércio, gente! Comércio é importante, as moedas são importantes, e buscar riquezas também é importante. Muito importante. Então, também é verdadeiro. E a última. O catolicismo e a busca por novos fiéis impulsionaram as primeiras viagens marítimas portuguesas e espanholas. É o catolicismo, gente? Não. Quem impulsiona mesmo é a burguesia e o rei. É claro que a igreja vai patrocinar também as navegações, certo? Mas ela não vai impulsionar as primeiras viagens. É sim o rei e a burguesia, certo? Então ficou verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, certo? Vamos fazer então o número 2. Olha lá. Sobre o expansionismo, expandiu, cresceu, europeu, no início da Idade Moderna, assinale as afirmativas corretas com X. Portugal e Espanha foram os reinos pioneiros nas navegações realizadas pelo Atlântico? Sim, gente, eles foram os primeiros. Primeiro foi Portugal e depois a Espanha foi atrás deles também, né?
Próxima. Os portugueses exploraram a costa africana e lá estabeleceram feitorias? Sim, os portugueses descobriram o continente africano e descobriram que lá tinha o quê? Minério, diamante, os olhos deles até brilharam. E eles estabeleceram feitorias. O que é feitoria? É um forte para proteger a região para nenhum outro país invadir também lá, né? A Espanha foi o primeiro reino a chegar nas Índias? Não, menina, não. O primeiro reino foi quem, gente? Portugal, tá? A América já era um continente conhecido pelos europeus? Não, gente. A América foi conhecida pelos europeus, né? Foi tomada posse, por exemplo, de Portugal em 1500, né? E aí nós vamos ter também, né, a figura importante de Cristóvão Colombo, que descobre a América. Então, também está errado. Da América, os europeus desejavam explorar riquezas, especialmente ouro e prata, sim, era o que os europeus tinham mais interesse nos minérios, principalmente ouro e principalmente prata. Os olhinhos deles até brilhavam, né? Então, ficou a primeira, a segunda e a última como alternativas corretas. Olha, falamos sobre o comércio com as Índias e ficou aqui para vocês fazerem, certo? O Interpretando Documentos da página 16, que nós vamos corrigir também. Gente, o que é importante falar? Olha só. Essas viagens para as Índias, elas eram, lembra que a prof explicou para vocês? Eram bem difíceis, sabe, gente? Eram viagens bem complicadas. 6 meses só de ida. 6 meses só para voltar. Então, 1 ano, gente. A comida era precária. Muitas pessoas adoeciam. Muitas morriam durante essas viagens. Mas elas eram o quê? Lucrativas. Quem conseguisse sobreviver, enfim, tinha rentabilidade, ganhava muito dinheiro. Certo, gente? Então, olha só. Olha o que Portugal começou a fazer. Começou a estabelecer feitorias, certo? Para adquirir essas mercadorias em pontos estratégicos lá da África e do Oriente, para eles conseguirem comercializar. Certo, gente? O que eles buscavam? Cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta. Era lucrativo? Sim, eles iam buscar esses produtos onde? Na Índia, na China, no Japão. Mas, gente, com o passar do tempo, outros países também começaram a fazer comércio. Outros países começaram a comercializar com as Índias. E o comércio com as Índias começou a não ser tão lucrativo. Os portugueses e os espanhóis começaram a não dominar todo esse comércio. E aí, essa falta de lucro fez com que eles começassem a pensar que tomar posse aqui do continente seria mais interessante, ou seja, da América, ou seja, do Brasil. Certo? Vamos lá? Então, vamos fazer aqui ó, o Interpretando Documentos. A gente tem a viagem de Vasco da Gama a Calicut, que fica na Índia. Certo, gente? Ó, por que Vasco da Gama não fez todo o trajeto contornando a costa africana? Então, o que a gente tem que lembrar? Que essas viagens, elas eram bem difíceis, certo? E que contornar essa costa africana era mais difícil ainda. Por que era mais difícil? Bem na pontinha aqui do continente africano, nós temos a cidade do Cabo, hoje. E essa região era conhecida como Cabo das Tormentas. Olha a palavra, gente, tormentas. Tormentas porque era perigoso, tá? Então, Cabo das Tormentas era uma região muito perigosa. E aí eles tinham muita dificuldade de passar por aqui. Eles não conseguiam, eles demoraram quase 80 anos para conseguir passar. Aqui tem uma corrente de montanhas muito forte, muito grande, e tem correntes marítimas que levavam as embarcações para essas montanhas, e essas embarcações acabavam afundando, certo? Então eles tinham muita dificuldade em passar por essa região. Olha só, para chegar ao continente asiático, quais oceanos os portugueses tinham que navegar? Olha só, eles saíram aqui no Oceano Atlântico e tinham que navegar pelo Oceano
Índico. Então, eles tinham que navegar por 2 oceanos e tinham que conseguir enfrentar essa região aqui. Se não conseguissem enfrentar, tinham que voltar. Certo? Porque eles não conseguiam passar. Quais eram os objetivos dos navegadores europeus que viajavam ao continente asiático no final do século XV? Quais eram os objetivos deles? Lucro! Por que eles iam para a Ásia? Para buscar as especiarias, cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, tecidos adamascados, tecidos que não existiam na Europa, porcelana. Gente, essas especiarias eram caríssimas, trocadas por ouro. Por isso que eles viajavam ao continente asiático, por isso que eles enfrentavam 6 meses de viagem, para depois 6 meses para voltar também, né, gente? Certo? Então, vamos continuar, gente, as explicações? Olha só. Aqui a gente tem um mapa, tá? Mostrando o caminho de Pedro Álvares Cabral. Já ouviram falar do Pedro Álvares Cabral? Né, galera? Pedro Álvares Cabral, descobrimento do Brasil? Não, gente. Tomada de posse do Brasil. Hoje a gente não fala mais descobrimento do Brasil, porque, na verdade, o Brasil não foi descoberto, ele existia. Já tinha um tratado de Tordesilhas aqui, que já estava dividindo as terras, ou seja, Portugal tomou posse dessas terras. Por isso que a gente fala tomada de posse de Portugal, as terras brasileiras, certo? Olha só. Pedro Álvares Cabral tinha quantos anos? 32 anos. Ele partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Estava comandando 13 embarcações. Ele sempre saiu em comitivas, em esquadras, né, gente? Era a segunda viagem marítima dos portugueses à Índia. E esta também teria como missão encontrar um porto no Oceano Atlântico que servisse de base às viagens portuguesas. De Portugal, aqui, de Lisboa, capital de Portugal, até Porto Seguro, Brasil, né? Aqui demorava essa viagem 45 dias, poderia demorar até 60 dias. Então, e até as Índias, 6 meses. Então, era importante eles encontrarem um lugar aqui no Oceano Atlântico para eles servirem de base, para eles conseguirem água, para eles conseguirem produtos tropicais, para eles conseguirem, às vezes, né, restaurar um navio, se tivesse algum problema, as embarcações eram de madeira, para poder dar uma descansada e continuar a viagem. Então, assim, né, já se sabia, tá, gente, que tinha terras aqui, porque já tinha sido descoberta a América, né, por Cristóvão Colombo, certo? Já tinha o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre Brasil e Portugal, tudo isso já tinha, certo? Então, aqui é porque era um lugar estratégico, certo? Ó, no entanto, no dia 22 de abril, ó, ele saiu quando, gente? Percebam aqui, ó. Ele saiu em março, certo? Ele saiu em março. 30 dias depois, tá? 22 de abril de 1500, eles chegaram aqui na América. Então, depende muito do tempo. Poderia demorar 45 dias, poderia demorar 30 ou até 60, porque os barcos eram à vela. Se o tempo tivesse bom, a embarcação ia mais rápido. Se o tempo tivesse ruim, também não, né? De 1500. Aportaram em território americano e o declararam pertencente ao rei de Portugal. Essas terras nos pertencem, por isso que a gente fala o quê? Tomada de posse do Brasil. Por quê? Porque eles falaram que essas terras pertenciam a Portugal. Porque Pedro Álvares Cabral estava viajando por Portugal, certo? Ele estava representando quem? O rei de Portugal. Continuaram a viagem e em 13 de setembro chegaram à Índia. Então, eles saíram em março, só chegaram lá na Índia em setembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Lembra que eu falei para vocês? São 6 meses de viagem, tá?
Olha só, compare este mapa com o da página anterior e identifique as semelhanças e as diferenças nas rotas de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Gente, o Vasco da Gama não veio para a América, certo? O Vasco da Gama só queria contornar a costa africana para chegar onde? Lá nas Índias. Era esse o objetivo dele. Já o Pedro Álvares Cabral tinha a missão de encontrar algum lugar que fosse importante, assim, para poder aportar, para poder descansar, certo? Então, era importante essa missão de Pedro Álvares Cabral. Essa é a principal diferença. Muito bem. Então, em 1500, os portugueses tomaram posse das terras brasileiras. Mas, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês, que é importante. De 1500 até 1530, não teve muito interesse dos portugueses nas terras. Sabe por quê? Porque eles não encontraram ouro, galera. Eles queriam encontrar ouro, eles queriam encontrar prata, eles queriam encontrar minério. Naquela época, não tinha WhatsApp para mandar um WhatsApp para o rei de Portugal, né? O que tinha encontrado aqui. Não tinha máquina fotográfica para registrar o que eles tinham encontrado. Então, como é que eles faziam os registros? Através de cartas. Então, todo mundo sabia ler e escrever? Não. Certo? Não, nem a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, nas embarcações, sempre eles levavam os escrivões. Quem era um escrivão? Né? O trabalho do escrivão era registrar, tá, gente? Tudo que eles viam. Eles registravam, colocavam no papel. Tudo que eles estavam vendo. Como não tinha, eles descreviam, faziam uma descrição. Olha, a viagem está acontecendo dessa forma. Olha, nós encontramos ouro, ou não encontramos ouro, né? E aí foi muito interessante, porque o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral se chamava Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu o primeiro documento oficial da história do Brasil, galera. Sim, o primeiro documento que fala sobre o nosso país é a carta de Pero Vaz de Caminha. É a carta que ele escreveu para o rei de Portugal, falando o que tinha aqui. Ele disse que o lugar era lindo, era como se fosse um paraíso, que as águas eram límpidas e que o povo que morava aqui não cobria suas vergonhas, ou seja, andava nu e seminu, mas que não tinha ouro e que não tinha prata. Isso meio que desanimou o rei de Portugal. Por isso que nos primeiros 30 anos, Portugal continuou fazendo comércio com quem? Com as Índias. E não teve um projeto para colonizar o Brasil. Nos primeiros 30 anos, nós chamamos de período pré-colonial, antes da colonização. Certo, gente? Período pré-colonial, antes da colonização. Então, de 1500 até 1530, nós chamamos esse período de pré-colonial, porque não houve colonização, porque o Portugal continuou fazendo comércio com as Índias. O que Portugal fazia aqui somente? Retirava pau-brasil. Eles descobriram que aqui na América tinha uma árvore que era endêmica. O que é uma árvore endêmica? Só existe aqui, não existe em nenhum outro lugar, que era o pau-brasil, tá? Os indígenas chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga. Os indígenas chamavam essas terras de Pindorama, certo? Era como os indígenas chamavam as terras brasileiras. Então, Pindorama significa terra em meio a palmeiras. Era como os indígenas chamavam o nosso país, tá, gente? E quando os portugueses viram, os indígenas usavam muito vermelho para pintar o corpo. E eles ficaram enlouquecidos, porque em Portugal, vermelho era sinônimo de poder. E aí, para eles conseguirem o vermelho, eles iam lá na ilha de Sumatra, no Oriente, buscar um molusco pequenininho chamado murex, onde eles tiravam essa coloração vermelha. E quando eles viram que aqui tinha essa madeira, e que dessa madeira eles poderiam fazer o pigmento vermelho, eles se interessaram por essa madeira. Fora que o pau-brasil é muito resistente, muito forte. Eles faziam móveis, portas das igrejas, cascos dos navios, tá? E nos primeiros 30 anos, então, o que aconteceu no país? Somente a extração da madeira, que é do pau-brasil. Certo, gente? Então, o que aconteceu?
houve o que nós chamamos de escambo. O que é escambo? Troca. Troca de mercadorias entre portugueses e indígenas, certo? Então, os portugueses retiravam daqui do Brasil a madeira através do escambo. Então, eles presentearam os indígenas, gente. Então, pensem vocês que eles ofereciam para os indígenas espelho, pente, escova de cabelo, umas quinquilharias, umas bugigangas, mas que o indígena nunca tinha visto. Ele achava que ele estava sendo presenteado. O indígena brasileiro passou da idade da pedra para a idade do ferro instantaneamente. Por quê? Porque os machadinhos dos indígenas eram de pedra. Aí o que os portugueses fizeram? Entregaram para os indígenas um presente, um machadinho de ferro. Ai, gente, claro que era para quê? Para eles cortarem a madeira muito mais rápido. E eles conseguiam cortar o pau-brasil de forma muito mais rápida. Certo, gente? Então, olha só. Nós temos aqui, galerinha, o pau-brasil, ó, que é uma árvore de pau-brasil. Certo? Que é a árvore que representa a história do nosso país. Inclusive, o nome do nosso país vem dessa árvore, né? Então, assim, quando os portugueses chegaram aqui, acharam que era uma ilha. Chamaram de Ilha de Veracruz. Viram que não era uma ilha. Aí eles chamaram de Terra de Veracruz. Depois de Terra de Santa Cruz. Por fim, em 1504, já se conhecia o Brasil por Brasílias. Brasílias era madeira, certo? Nós queremos os Brasílias, nós queremos a madeira. E aí o nome da madeira virou o nome de um país. E quem eram os brasileiros? Quem cortava madeira, quem trabalhava. Igual, olha só, gente, nós não somos brasilienses, nós somos brasileiros, igual sapateiros, igual padeiros. É o nome de uma profissão que se tornou uma nacionalidade. Então, brasileiros eram aqueles que cortavam o pau-brasil, que cortavam os brasileiros. E aí, o nome do nosso país vem da árvore, e brasileiros, que era quem trabalhava, virou uma nacionalidade. Por que eles queriam muito essa madeira? Porque eles faziam uns escambos. Então, o escambo era a troca dessas mercadorias. Eles ganhavam correntinhas, ganhavam presentes, ganhavam machados e cortavam a madeira para os portugueses levarem, certo? E por que os portugueses tinham interesse na madeira? Primeiro, ela era uma madeira altamente resistente. Faço portas de igrejas, faço móveis, certo? Faço os cascos dos meus navios. E segundo, pigmento vermelho, coloração, o miolo, o cerne, certo, gente, da árvore do pau-brasil é bem vermelho. Então, eles conseguem fazer o quê? O pigmento. Eles conseguem fazer a coloração. Certo, galera? Essas eram as duas principais motivações para que eles pudessem cortar essa madeira e levar para a Europa. Olha só, gente. Havia essa madeira em todo o litoral do Brasil. É uma árvore da Mata Atlântica. Olha aqui esse mapinha, gente. Nesse mapa dá para ver certinho, tá? Onde nós temos o pau-brasil. Ou seja, em todo o litoral. Certo? Em todo o litoral a gente tem pau-brasil, que é uma árvore da Mata Atlântica. Como a Mata Atlântica foi parcialmente, quase totalmente destruída, é claro que essa árvore também foi destruída por conta da própria destruição da Mata Atlântica. Hoje dizem que nós temos menos de 10% de Mata Atlântica. Alguns pesquisadores falam em 5%, outros pesquisadores falam em 8%, mas enfim, o que sabemos? Que temos menos de 10% de Mata Atlântica. Certo, gente? E com isso, é claro que a árvore também diminuiu. Desapareceu? Foi extinta, prof? Não. Certo? Ela não foi extinta. Indo daqui de Balneário Pissarras, de Penha, de Barra Velha, para Joinville, na BR, tem o Sinuelo, que é um posto bem grande, né? E ali tem um memorial.
E nesse memorial, que é uma embarcação, uma réplica em tamanho original de uma das embarcações que vieram com Pedro Álvares Cabral para o Brasil. E lá eles também plantaram o pau-brasil para conhecer, para a gente conhecer o pau-brasil. Lá também tem pau-brasil. Certo, gente? Então, a prof vai deixar as atividades para vocês realizarem. A gente corrige semana que vem, certo? E semana que vem a gente volta com outro vídeo aula. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até semana que vem.